Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora. Eu e meu grupo a gente vai falar um pouquinho sobre sociedade em conta de participação. Vamos falar para você sobre o conceito, né? O que é a sociedade em conta de participação, a natureza jurídica dela, a formação e a extinção do contrato, como é que funciona, os tipos de sócio que compõem a sociedade e quais são os papéis desses sócios, né? A responsabilidade de cada um deles e como se realiza a liquidação e a partilha dos resultados quando a sociedade acaba. A sociedade em conta de participação, ela consiste em uma sociedade empresária que vincula os sócios a explorar uma determinada atividade econômica, né? Por meio de um contrato, os sócios se reúnem e exploram a atividade econômica. São dois tipos de sócio na sociedade, tá? O sócio ostensivo e o participativo. E o objetivo dela é que o sócio ostensivo responda e evite que terceiros entrem na relação. E assim, né, a responsabilidade patrimonial de toda a sociedade recai sobre o sócio ostensivo. Os sócios mesmo, os outros sócios, né, os participantes, mesmo que ausentes, eles são importantes para o comércio e a atividade econômica, porque normalmente as pessoas nessa modalidade de sociedade se reúnem, por exemplo, assim, eu sou sócia ostensiva, eu quero firmar um projeto, quero firmar um negócio e preciso de investidores, preciso de sócios investidores para eu firmar o meu projeto. Eu escolho o meu projeto, eu apresento o meu projeto e a minha sociedade decide se quer investir ou não. Então, por isso que um sócio cuida de tudo, porque normalmente é o que alavanca a sociedade. A estrutura da sociedade é regulamentada pelo Código Civil, no artigo 901 até o 906. Ela não exige formalidades, o contrato, podendo ser verbal ou escrito. Não é necessário o registro em sociedade. Não é necessário o registro da sociedade na junta comercial, pois é uma maneira muito rápida e fácil de vincular uma sociedade para investir em alguma coisa. A doutrina alega que é incoerente chamar a sociedade, né, de sociedade, pois ela tem alguns requisitos e uma ausência no nome empresarial, né? Então é mais contada como uma participação à vontade entre os sócios do que realmente uma sociedade, né? Ela não é classificada como sociedade personificada pelo Código Civil, ela está subtitulada. E sendo um contrato dos interessados, né? Uma formalidade de sócios. Então, essa modalidade é uma modalidade bem simples boa para investidores. Pelo que eu pesquisei, eu achei muito boa para investidores, porque existe um sócio que cuida, que alavanca a sociedade, né, que vai para frente com a sociedade, e outros decidem se investem ou não, participam da atividade econômica na sociedade. Eu vou abordar as sociedades não personificadas, né, que são dois tipos, a em conta de participação e a sociedade em comum. Estão disponíveis ali nos artigos, a partir do artigo 986 a artigo 996 do Código Civil. Essas sociedades elas não possuem uma personalidade jurídica, né? Sendo a sociedade em conta de participação, ela não tem um registro por conta de interesse dos próprios sócios, tá? Eles costumam costumam acordar entre eles o tipo de contrato, né, de uma forma interna. Nessa sociedade, podemos dizer que possuímos dois tipos de sócio, o ostensivo e o participante, também conhecido como oculto. Esse sócio ostensivo, a gente pode dizer que ele é quem ele coordena a sociedade, né? Ele responde por terceiros, ele que cuida, de certa forma, da sociedade. O sócio participante, ele cuida mais da parte financeira, né? Ele responde ao sócio ostensivo, né? E ele não tem responsabilidade
por terceiros, né? Isso tudo previsto no contrato entre eles. Já a sociedade em comum, ela não possui contrato social, não tem registro em junta comercial ou junta de registro civil, né, em órgão competente em relação a essa sociedade. Os sócios não têm o interesse de buscar esse tipo digamos, de registro, né? E já na sociedade em conta de participação é um pouquinho diferente, né? Os sócios, eles têm essa vedação legal, assim, né? Nesse tipo de sociedade, que é a sociedade em comum, os sócios respondem de modo solidário e ilimitado pelas dívidas sociais. Oi, o meu nome é Patrícia Bervig e eu vou falar sobre a formalização e extinção do contrato negócio da sociedade em conta de participação. Tá. Primeiramente, eu queria dizer que não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, distinguindo apenas quanto aos efeitos jurídicos, unicamente em razão da dispensa de formalidades legais. A sociedade em conta de participação, pela ausência de personalidade jurídica, aliada ao fato de não existir registro de seus atos constitutivos, alguns atores a qualificam como uma sociedade secreta, ou seja, terceiros particulares não terão conhecimento da sociedade, a menos que um dos seus sócios divulguem, o que, dependendo da situação específica, pode ser bom para o negócio. Sendo uma sociedade despersonalizada e secreta, não adotará nenhum nome empresarial. Os bens empregados no desenvolvimento da empresa compõem um patrimônio especial. Tá, e como é a formalização desse contrato? Como se comprovar as cláusulas e condições em que a sociedade em conta de participação fornece? Por esta razão, se aconselha sempre que se faça um contrato disciplinar com todos os detalhes e condições do negócio. Como o contrato não pode ser levado a registro enquanto ato constitutivo de uma sociedade empresária na junta comercial, ele pode ser registrado sob as seguintes alternativas. Alternativa A. Se a contribuição do sócio oculto se der por meio de escritura pública para conferência de um bem ou direito patrimônio social, a escritura poderá conter cláusulas contratuais pactuadas e, sendo o caso, a averbação no ofício de registro de imóveis. Letra B. Se o sócio ostensivo ou sócio oculto ostentar a qualidade de sociedade simples, poderá requerer a juntada do contrato de sociedade em conta de participação em seu prontuário, perante o registro civil das pessoas jurídicas em que tiver inscrito. Letra C. Se um dos sócios, quer ostensivo, quer oculto, for empresário ou sociedade empresária, poderá requerer o registro público de empresas mercantis ou sua sede, o arquivamento do contrato da SCP, em seus atos constitutivos por seu manifesto interesse. Por fim, o contrato da sociedade em conta de participação poderá ser levado ao registro público de títulos e documentos sem qualquer prejuízo de um dos registros anteriores. Pois bem, obviamente, mediante de qualquer dos registros acima, a sociedade deixará de ser sigilosa e entre seus sócios, né, passando a ser de potencial conhecimento do público. Daí as pessoas questionam normalmente assim, é preciso fazer um contrato em uma sociedade em conta de participação? Não é obrigatório, mas é recomendável. Os acordos verbais, né, têm validade legal, mas o ideal é sempre formalizar o que for definido na sociedade. Dessa forma, se reduzem as chances de haver algum mal-entendido entre os sócios, enfim, aquela burocratização que está todo mundo acostumado. Sem esquecer dos direitos, né, que convém entre as partes. Aqui, o artigo 992 reforça: a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios.
Outro ponto importante a ser analisado é a questão tributária. A sociedade em conta de participação reconhece apenas o sócio ostensivo como responsável. Por conta disso, todo o ônus tributário será por conta dele. Uma questão relevante também é se a sociedade em conta de participação é como qualquer outra. Através da sociedade em conta de participação, é possível formalizar uma parceria com outros empresários, investidores, empresas, mas ela não configura uma terceira. Conta de participação reconhece apenas o sócio ostensivo como responsável. Por conta disso, todo o ônus tributário será por conta dele. Uma questão relevante também é se a sociedade em conta de participação é como qualquer outra. Através da sociedade em conta de participação, é possível formalizar uma parceria com outros empresários, investidores, empresas, mas ela não configura uma terceira empresa ou sociedade empresarial. Nessa modalidade, o acordo pode ser verbal formalizado em contrato, mas a sociedade não tem o valor da mesma sociedade limitada ou anônima. E sobre a extinção do contrato. Aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação o artigo 1034 do Código Civil, qual define de forma taxativa as hipóteses pelas quais se admite a dissolução judicial das sociedades. Decorrem de um vínculo jurídico no sentido de que a especialização patrimonial das sociedades em conta de participação tem efeitos entre os sócios. Então, são contratos relacionais multilaterais de longa duração que podem ser rompidos pela vontade das partes, em consenso ou não, por quanto nos pode exigir a eternização do vínculo contratual. Então, no mais é isso. Agradeço até aqui. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maurício. Estou no grupo da Tamires, da Patrícia, da Isa e do Henrique. Eu vou tratar sobre os tipos de sócios que há dentro de sociedade em conta de participação. Sociedade em conta de participação é o nosso tema do nosso trabalho. Dentro dessa sociedade há dois tipos de sócio, o sócio ostensivo e o sócio oculto, também conhecido como sócio participante. A diferenciação desses dois tipos de sócio é que o sócio ostensivo, ele é o cara que põe a mão na massa, é o cara que faz tudo dentro dessa sociedade. Ele é o único que pode chegar e fazer contato com terceiros. Ele é responsável por anualmente ou trimestralmente fazer a apuração, separando tudo lá detalhadamente de como está o desenvolvimento dessa sociedade. Ele é o cara que vai fazer toda a gestão da sociedade. Ele é o cara responsável por fazer todas as funções externas dessa sociedade. O sócio oculto, ele já é responsável apenas por participar dos lucros obtidos, né, e fazer a fiscalização do sócio ostensivo. Então, somente funções internas. O sócio ostensivo, que é o que põe a mão na massa e faz tudo, ele pode ter dentro dessa sociedade mais um sócio ostensivo. E para colocar novos sócios nessa sociedade, o sócio ostensivo até pode fazer isso, desde que tenha o aval do sócio participante. Como eu disse, o sócio participante ele só faz isso, ele fiscaliza as ações ostensivo. Se, por exemplo, se estiver lá numa ação do sócio ostensivo com terceiros e o sócio participante se envolver, ele é até penalizado por isso, porque ele não pode realizar esses tipos de ações externas. A vantagem desse tipo de sociedade é, como eu disse no início, ele pode pegar uma empresa, por não ter essa personalidade jurídica, por ser um tipo de sociedade oculta, é muito mais fácil de ter o ingresso de recursos. É muito mais fácil ter novos investidores dentro desse tipo de sociedade. Então, a sociedade vai se desenvolver mais rápido, de uma forma mais simples e sem grandes formalidades jurídicas, sem grande burocracia para isso. Basta a mera vontade das partes, tá criada esse tipo de sociedade. Para quem quiser tirar mais alguma dúvida sobre esse tipo de sócio, lá no artigo 991, artigo 992, artigo 993 e 96 do Código Civil, está bem exemplificado ali, explicado as diferenciações do sócio ostensivo, que é quem põe a mão na massa, que é que tem o responsável por toda a gestão, que vai fazer essa sociedade desenvolver, e do sócio participante, que é como se fosse um investidor, ele só vai fiscalizar as ações do sócio ostensivo.
A liquidação da sociedade será feita pela dissolução total do vínculo societário, que um dos sócios será nomeado por eles, escolhido, o liquidante. Este será responsável por verificar os ativos e passivos da empresa e pagar todas as contas e credores e prestar esclarecimento para os demais sócios das contas pagas e do que tem de ativo. Caso ainda haja algum credor a ser pago que não teve ativo para pagar, ou seja, a verba da empresa não teve capital para pagar, a empresa deve decretar falência. Se sobrar dinheiro, algo assim, cada um receberá a porcentagem ou a cota que possuir de acordo com o capital investido na empresa.